E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre equilíbrio químico. Para a gente falar sobre equilíbrio químico, é necessário que você dê uma relembrada aí na parte de cinética, tudo bem? Equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico aplica-se apenas a reações que são chamadas de reações reversíveis. Ou seja, onde o reagente pode virar produto ou o produto pode virar o reagente aí de acordo com a nossa necessidade. Fica fácil de você visualizar isso quando você olhar para a reação e tiver as duas setinhas. Setinha para a direita, a gente vai chamar de reação direta, e setinha para a esquerda, onde a gente vai chamar de reação inversa. Pessoal, nessa parte de equilíbrio químico, você tem que ter noção aí da parte de cinética. Se você não tiver noção da parte cinética, você acaba ficando meio perdido. Vamos dar uma relembradinha antes. Olha só. Concentração, intervalo de tempo, variação de tempo. Variação de concentração por intervalo de tempo é a velocidade da reação. Tudo bem? Início, durante a reação. E aí, aqui eu tenho um intervalo constante que eu vou chamar de equilíbrio, tá? Então, aqui, ó, lembra lá, lei das velocidades. Velocidade é a variação da concentração por intervalo de tempo até que você tem um instante que se torna constante isso. Nesse instante, tá, em diante, a concentração deixa de ser variável. A partir do momento que ela deixa de ser variável, a gente chama isso de equilíbrio químico. Isso aqui que vai ser usado para calcular as constantes do equilíbrio que nós vimos na lei das velocidades. Tudo bem? Só relembrando o ponto. Curva decrescente para reagentes, curva crescente para produto. Produto, início zero, durante aumento, e no equilíbrio aqui eu tenho a faixa que a concentração se torna invariável, ou com uma variação muito pequena. A olho nu, não está acontecendo mais nada. Tá? Mas como a gente está falando de questões microscópicas, a gente fala que esse equilíbrio é dinâmico porque existe um movimento, só que ele é muito lento, muito pequeno, então você não consegue avaliar quanto vale isso aí. De maneira análoga, você vai ter separado duas curvas, só que geralmente você vai ter um diagrama com as curvas juntas. Então, decrescente, reagente, crescente, produto. Aqui em diante, equilíbrio químico. Tudo bem? E aí, pessoal, vamos aprender agora a trabalhar com a constante de equilíbrio. Vocês vão ver aí diferentes constantes, mas o módulo de resolução é o mesmo. Tá? Pessoal, inicialmente eu vou trabalhar com constante em relação às concentrações, que a gente vai chamar de Kc, bem comum, bastante comum por sinal, e constante em relação à pressão parcial, que é o Kp. Aqui, dado uma reação genérica aqui, que aliás é uma reação muito comum, formação ou degradação da amônia, né? Nós temos a seguinte relação: 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. A relação gráfica para essa reação seria essa aqui, tá? Início da reação, nada de amônia, e aqui um dado hipotético aqui de 4 mols de hidrogênio e nitrogênio. Enquanto a reação acontece, veja, duas curvas decrescentes, uma para hidrogênio, outra para nitrogênio. Tudo bem aí, beleza? Uma curva crescente. Mas, Rogério, por que é uma curva crescente só? Eu só tenho um produto, tá? Se eu tivesse mais de um produto, aí eu teria ou uma curva apenas, se eu tivesse a mesma concentração, a mesma relação de produção, ou 2, 3 curvas de acordo com a produção da minha reação. Tudo bem? Atingiu o instante de equilíbrio. Muito bem. A partir daqui eu tenho uma constante. Essa constante ela tem um valor. E para calcular esse valor, eu preciso aplicar essa equaçãozinha, que é o nosso cálculo de Kc.
variação da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Agora observe aqui, ó, dois expoentes aqui que vão aparecer sempre no cálculo de Kc. X e Y, que são as ordens das reações. Essa ordem ela pode ser trabalhada através do processo do cálculo da velocidade normal ou em reações elementares, que são aquelas reações que acontecem em uma única etapa, sendo coeficiente dessas reações. Por exemplo, nessa nossa reação aqui de formação da amônia, os meus coeficientes são 1 para o nitrogênio, 3 para o hidrogênio e 2 para a amônia. Seriam aí os expoentes dos reagentes e dos produtos no cálculo do Kc. Lembrando que esse colchete para as reações químicas significam as concentrações em mol por litro. Tudo bem? Relembrem isso. E para cálculo de pressão aqui, a constante das pressões, mesma relação. Pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Aqui, pressão parcial. Por que pressão parcial? Porque eu estou trabalhando individualmente para cada gás aqui. Tudo bem? E aí, galerinha, seguinte, durante os estudos de vocês, vocês vão encontrar algumas variáveis das constantes. Importante é não estressar. O cálculo da constante, ele funciona do mesmo modo, indiferente de qual constante seja. Vocês vão encontrar, por exemplo, o Kc e o Kp que nós acabamos de falar, concentrações e pressões. Só que além desses vão aparecer Ka, que é para ácidos, Kb, que é para bases, Ks, que é a constante de solubilidade. Agora vem cá, pessoal. Essa constante, quanto maior ela for, mais reativo é, ou seja, a produção é maior, ou seja, as reações são mais efetivas, o processo tem uma produção melhor quanto maior for o valor das constantes. Não importa qual seja. Tá? Qualquer constante de equilíbrio que você tenha que calcular funciona sempre da mesma maneira. Tá? Então, assim, o meu Kc deu alto. O que significa isso fundamentalmente, Rogério? Significa que a tua reação é uma reação efetiva, uma reação boa, uma reação adequada. Agora, se a minha constante não for tão alta, o que eu tenho que fazer? No ato da reação, você tem que mudar alguma variável. Qual é a variável que interfere na constante? A temperatura. Tá? Mas a pressão? Nesse caso aqui, para você interferir no valor da constante, é a temperatura. Então eu posso aumentar a temperatura se o processo for endotérmico ou abaixar a temperatura se o processo for exotérmico. Aí você vai ter uma produção mais efetiva. Muitos exercícios aparecem lá, a tantos Kelvin. Legal. O que eu faço com isso aí? Nada. Observa e guarda para você. No cálculo você não vai usar isso aí. Certo? Então não fica apavorado, ai meu Deus. Relaxa. Tá? Você vai ter essa informação. É um valor informativo. A temperatura ela influencia no cálculo, só que você não vai usar no cálculo. Tudo bem? Pessoal, um outro exemplo aqui para a gente calcular uma outra constante, que é o nosso Ka. Tá? O que é o Ka? A constante para ácidos. Então eu tenho um processo aqui de dissociação ácida, que a gente chama de ionização, HCl no estado aquoso, reação reversiva, que a gente simbolizou o nosso equilíbrio, produzindo íons de hidrogênio e íons cloreto, tudo bem? Se eu fosse escrever a equação da constante, como que nós faríamos? A concentração dos íons de hidrogênio elevado a 1. Por que elevado a 1? Olha o coeficiente que eu tenho aqui, ó. Rogério, você tá louco? Não tem nada aqui. Quando não tem nada, vale 1. Tudo bem? Vezes a concentração do Cl, também elevado a 1. Ó. Não tem nada aqui na frente, então, expoente 1. Isso dividido pela concentração do HCl aqui, do ácido clorídrico, também elevado a 1.
Logicamente que a gente vai ter valor, né? E esses valores aí, eles são valores sempre em mol por litro. Tudo bem? Não esqueçam desse detalhe importante. Outra coisa, não se trabalha com sólidos. Tá? Então, atentos na informação. Aquoso, gasoso. Se tiver sólido, eu não coloco. Coloquei o valor do sólido aí, o que acontece? Tudo errado. E pode ter certeza que vai ter um valorzinho lá, que o cara, a hora que está fazendo o exercício, ele faz de sacanagem para te confundir. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um exemplo agora? E aí, pessoal, vamos fazer um exercício agora para a gente conseguir fazer o fechamento da nossa aula de equilíbrio químico aí. Tudo bem? Coloquei uma situação aqui, onde eu tenho um recipiente fechado, onde são contidos aí 6 mols de gás hidrogênio, 2 mols de gás nitrogênio, né? E ao atingir o equilíbrio, a formação aí de 2 mols de amônia. Tá? Qual é a constante de equilíbrio desta reação, no caso aí Kc, considerando um recipiente fechado de 1 litro? Bom, vamos lá. Para calcular o Kc, eu preciso trabalhar com as concentrações de produtos, no caso aí o amônia, e dos reagentes, no caso hidrogênio e nitrogênio. Acontece, porém, que na dissertação, o que foi fornecido para nós aqui é apenas... Cadê o outro aqui? Aqui. É apenas a quantidade de mol em um recipiente de 1 litro. E para que a gente consiga, primeiro, analisar a situação geral, eu tenho que ter sempre em mente que eu tenho que calcular as concentrações primeiro. Eu não posso pegar o valor que eu tenho em mol e jogar na minha equação e resolver. Lembrando, o cara que está elaborando a questão, ele vai pensar nesse detalhe, né? E se você não lembrar dele, você vai errar a questão. Tudo bem? Olha só. Primeira coisa, qual é a reação sugerida? Gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia. Tudo bem? A reação tem que estar sempre balanceada. Nesse caso não está. Então vamos balancear aqui, ó. N2, N. Aqui eu tenho 2, aqui não tenho, aqui eu tenho apenas 1. Então, 2. Esse 2 multiplica todo mundo. Tudo bem? 2Ns, 2Ns. H, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, um 3 aqui na frente. Tudo bem? Reação balanceada. A situação sugerida. 2 mols de nitrogênio reagindo com 6. Observe que é o seguinte. Nada de amônia. Por que nada de amônia? Início da reação. Não tem o produto. O produto vai ser formado. Então, ele vai estar onde? Durante. Olha só. Quando eu tenho na análise do diagrama, curvas decrescentes, que são os reagentes, e curva crescente, que são dos produtos. Então, aqui eu vou estar perdendo alguma coisa. Aqui, H2, eu vou estar perdendo alguma coisa. E do NH3 eu vou estar formando alguma coisa. Pessoal, observem bem. Menos x, menos 3x, mais 2x. De onde surgiu isso? Do balanceamento da minha reação. Então aqui, ó, por que é menos x? Porque é 1 mol de nitrogênio. Por que é menos 3x? Porque são 3 mols de hidrogênio. Então, esses valores, tá, dos coeficientes, eu tenho que colocar na minha relação aqui. Quanto que eu vou estar perdendo enquanto a reação está acontecendo, ou quanto eu vou ter formado aí enquanto a reação acontece, tudo bem? Atingiu o equilíbrio. O que que eu tenho formado? 2 mols de amônia. Pô, 2 mols de amônia, então significa o seguinte, 2x, que é o que eu formei, equivale a 2. Pô, legal, 2x igual a 2. Quanto que vale 1x, então? 1x igual a 1, tudo bem? Então, veja, 6 menos 3x,
Quanto que é o x? X igual a 1. Então, 6 menos 3, me sobra 3. E aqui, ó, 2 menos x, x igual a 1. Então, 2 menos 1, me sobra 1. No meu equilíbrio aqui, ó, eu vou ter a concentração de quanto? H2, 3 mol por litro. N2, 1 mol por litro. E de amônia, 2 mol. Opa, escapando aqui. 2 mol por litro. Lembrando que o recipiente é de 1 litro apenas. Ah, se fosse 2 litros, você dividia por 2. Se fosse 4 litros, dividia por 4. Tudo bem? Bom, tem os valores das concentrações, agora eu faço o cálculo do Kc. Então, vamos lá. Kc igual. Concentração de amônia vai ser 2 ao quadrado. Rogério, por que 2 ao quadrado? Olha o coeficiente da amônia aqui, ó. 2. Aqui eu vou ter 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo por quê? Olha o coeficiente aí, ó. Vendo? 3 elevado a 3. Vezes a concentração, que é 1 do nitrogênio, elevado à primeira. O que que nos dá aqui? 4 dividido por 27. 4 dividido por 27. E aí, já fizeram a conta? Prático, né? 4 dividido por 27 vai dar um valor aí aproximado de 0,15. E qual que é a unidade disso aí? Tá? 0,15 mol por litro a menos 2. Prontinho, pessoal? Tranquilo? Espero que tenha sido de grande valia para vocês aí. Até a próxima.